Então voltamos às nossas discussões sobre liberdade. E como eu tenho falado sempre, liberdade é uma palavra que está sendo usada muito hoje por todos os países do mundo. Depois de grandes acontecimentos como já foi a pandemia, como está sendo a guerra, e todas essas situações nos levam a refletir sobre liberdade. Então nós já falamos em vários tipos de liberdade, cuja última liberdade foi a liberdade de ir e vir, e que algumas pessoas que me seguem, até alguns alunos, até um aluno já chegou a telefonar para nós discutirmos, e este é um ato que eu gostaria que vocês também fizessem, e nós discutimos uma série de condições. Até uma das pessoas me disse que a liberdade, ainda bem que nós temos a liberdade aqui no Brasil. Então, mas eu até falei com essa minha amiga, com essa minha colega, essa minha amiga de longos anos, que a liberdade está muito em jogo atualmente, e que nós devemos ter consciência de em quem depositar esta liberdade, que possa ir dirigir o nosso país, a nossa sociedade, enfim, que possa ser uma grande liderança. Então a liberdade do Brasil principalmente, vai ser exercida agora nos próximos dias. A liberdade de voto, essa é uma liberdade, é um direito, é um dever, e isso é muito importante. Nós temos visto alguns outros países aí latino-americanos e outros países do mundo, Europa e assim vai, que não souberam votar e hoje estão sofrendo na sua liberdade. Então vejam como isso é importante. A liberdade é muito, muito importante. E hoje eu gostaria de começar a falar sobre a liberdade condicional. A liberdade condicional é quando, por força da lei, uma pessoa que cometeu um crime recebe como pena o tolimento de sua liberdade. Mas quando cumpriu a parte de sua pena, em condições de respeito e cumprimento de regras de bom comportamento, principalmente o bom comportamento é uma exigência satisfatória durante a execução desta pena. O bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para promover a própria subsistência mediante um trabalho honesto. Quando o indivíduo comete um crime, para reparar esse dano cometido, ele perde a liberdade. A sua cidadania fica suspensa, aguardando a sua recuperação. E o que é cidadania? Bem, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos, sociais, estabelecidos na Constituição de um país, por parte dos seus respectivos cidadãos ou representantes, que compõem a nação. A cidadania também pode ser definida como uma condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencente a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, e o respeito e cumprimento de ambos contribui para uma sociedade mais equilibrada e justa.
E qual a importância da cidadania? Bem, teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é imprescindível para haver uma melhor organização social. Então, exercer a cidadania é ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que estes sejam colocados em prática. E exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um objetivo da educação de um país. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com a educação. Bom, vamos colocar alguns direitos e deveres do cidadão. A cidadania, ela é constituída pela junção de uma série de direitos e deveres que variam de acordo com cada nação ou grupo social. No entanto, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns tópicos passaram a ser considerados universais para quase todos os seres humanos. Entre alguns dos principais deveres e direitos do cidadão está, sendo deveres do cidadão, votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. E quais são os seus direitos? Bem, o direito do cidadão é ter direito à saúde, ter direito à educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer e entre outros. O cidadão é livre para escrever e dizer o que pensa, mas precisa assinar o que disse e escreveu. Todos são respeitados na sua fé, no seu pensamento e na sua ação na sociedade. O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode pedir um diploma, por exemplo, para isso. Só o autor de uma obra tem o direito de usá-la, publicá-la e tirar cópia. E esse direito passa a ser também dos seus herdeiros. Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, passam para os seus herdeiros. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir de uma cidade para outra, ficar ou sair do país, obedecendo, é claro, às leis que são feitas para isso. E eu gostaria até de listar também alguns exemplos de cidadania. Por exemplo, votar para presidente, candidatar-se a um cargo, matricular seus filhos numa escola pública, isso principalmente no Brasil. Dando uma parada só para colocar um dado até curioso, aqui nos Estados Unidos, a escola pública, ela vai até o nível do 2º grau. Então, desde a tenra idade até 18 anos, todos têm direito a uma escola pública e o Estado coloca à disposição. Então, ninguém pode ficar sem frequentar uma escola pública ou uma escola. Inclusive, o seguinte, até tem o transporte também é feito gratuitamente. Então a criança, o ônibus vai buscá-la em casa ou num local onde possa ser reunido grande parte das pessoas que moram naquela zona, e o ônibus vai lá, busca essas crianças e traz de volta, com toda a responsabilidade. Quando uma pessoa, então, está em fase de recuperação, por isso que a sociedade dá uma opção da liberdade condicional, é claro, após 2 anos de cumprimento de pena.
Então vai ser analisado todo o comportamento dessa pessoa, se essa pessoa conseguiu recuperar-se e arrepender-se daquilo que fez e que está preparada para a volta à sociedade. Essa é a liberdade condicional, como nós já falamos aí desde o início do vídeo, e depois os direitos e deveres da cidadania. E eu gostaria de afirmar que a cidadania é muito importante. Então, quando nós estamos em outro país, é que nós percebemos o quão importante é ser um cidadão, porque toda a sociedade desse país passa a nos respeitar e nós passamos a ter direito, inclusive direitos até financeiros, direitos de trabalhar, de receber salário, de ser garantido pela estrutura social desse país. Então é muito importante. E como no Brasil há um processo especial para se atingir a cidadania, aqui nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Eu espero ter esclarecido alguns pontos e alguns pontos que considero bons e principais, e gostaria de desejar a vocês uma boa semana. Obrigado.